Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. E se eu te dissesse que o motivo da sua vida não mudar não tem nada a ver com falta de esforço, falta de técnica ou falta de conhecimento, mas com algo que você está fazendo todos os dias, sem perceber? Se você chegou até aqui, é porque no episódio anterior, algo já despertou no seu íntimo. Você começou a perceber que a manifestação da realidade não é um acaso, que o mundo externo não é aleatório, e que o poder da mente subconsciente está de alguma forma operando através de você o tempo todo. Você entendeu que está no comando, mas existe uma diferença entre comandar aleatoriamente e comandar conscientemente. E é exatamente aqui que quase todo mundo trava, porque mesmo depois de aprender sobre manifestação, sobre como consciência cria realidade, sobre como o pensamento influencia o mundo, a maioria das pessoas continua vivendo os mesmos ciclos, enfrentando os mesmos bloqueios, sentindo as mesmas limitações. E isso gera uma dúvida incômoda, quase impossível de ignorar. Se eu realmente estou criando minha realidade, por que nada muda? E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que você já fez. Porque a resposta não está fora. Ela não está em mais uma técnica, em mais uma estratégia ou em mais uma tentativa de fazer dar certo. A verdade é mais profunda e, ao mesmo tempo, mais desconcertante. Talvez o problema nunca tenha sido aquilo que você está tentando fazer, mas sim aquilo que você está sendo, por dentro, diariamente. Percebe como isso muda tudo? Porque existe algo que ninguém te explicou claramente. Não é sobre desejar mais. Não é sobre querer mais. Não é sobre repetir frases esperando que algo aconteça. Existe uma camada muito mais sutil, muito mais poderosa, que está por trás de toda manifestação da realidade. Você não atrai aquilo que você quer. Você atrai aquilo que você é consciente de ser. E essa diferença, por mais simples que pareça, é o ponto exato onde a maioria das pessoas se perde e onde poucas realmente começam a transformar a própria vida. Porque enquanto você deseja uma coisa, mas continua sendo outra internamente, o subconsciente responde ao que é mais forte. E aquilo que é mais forte não é o seu desejo, é a sua identidade. Talvez pela primeira vez você esteja começando a enxergar isso com clareza. Ao longo deste vídeo, você vai perceber como essa chave muda completamente a forma como você entende riqueza e abundância, como você se posiciona diante da lei da atração e como você passa a usar o poder da sua consciência de forma intencional. E no final, existe um ritual simples, mas profundo, para começar a alterar essa dinâmica dentro de você de uma forma quase imperceptível no início, mas extremamente poderoso com o tempo. Mas antes de chegar lá, você precisa encarar algo que a maioria evita, porque é mais confortável continuar tentando do que perceber que, talvez, o que precisa mudar não é aquilo que você faz, mas quem você acredita ser. Existe um padrão que se repete na vida de quase todo mundo que começa a estudar manifestação da realidade. A pessoa descobre o poder da mente subconsciente, aprende sobre mentalidade de riqueza, começa a buscar técnicas, afirmações, visualizações, tenta aplicar tudo com disciplina, mas no fundo, algo não encaixa. E o mais curioso é que, externamente, parece que a pessoa está fazendo tudo certo. Ela pensa positivo, fala sobre abundância, tenta mudar hábitos, busca crescer e evoluir. Ela quer manifestar dinheiro, quer viver riqueza e abundância, quer transformar completamente a própria realidade, mas internamente, sem perceber, continua se sentindo a mesma pessoa de antes. Continua reagindo da mesma forma, interpretando a vida com os mesmos filtros, carregando a mesma identidade. E é aqui que começa o conflito que trava tudo. Porque, ao mesmo tempo em que ela deseja prosperidade, ela ainda se sente escassa. Ao mesmo tempo em que quer uma nova vida, ela continua pensando a partir da antiga. Ao mesmo tempo em que busca crescimento, ela ainda se enxerga limitada. É como tentar caminhar em duas direções opostas ao mesmo tempo, criando uma tensão interna que impede qualquer avanço real. E talvez você nunca tenha parado para perceber isso com tanta clareza, mas esse é o ponto exato, onde a maioria das pessoas se perde no caminho da transformação mental. Você está tentando viver duas identidades ao mesmo tempo. E isso
não é apenas uma metáfora. Isso é exatamente aquilo que está acontecendo dentro de você. Uma parte deseja mudança, expansão, evolução. Mas outra parte mais profunda, mais enraizada no subconsciente, continua sustentando a mesma versão antiga de si mesmo. E é essa parte que, no fim das contas, determina a manifestação da realidade. É por isso que Neville, baseado na Bíblia, ensinava algo tão direto, mas ao mesmo tempo tão ignorado. Não se pode servir a dois senhores. Porque no momento em que você tenta sustentar duas consciências diferentes, você enfraquece ambas, e o que permanece não é o desejo novo, mas sim o estado antigo, aquele que já está consolidado dentro de você. Toda vez que você deseja algo, mas continua se percebendo como antes, você está reforçando exatamente aquilo que quer mudar. Toda vez que você tenta manifestar riqueza, mas ainda se sente preso à escassez, você está alimentando o mesmo padrão. Toda vez que você afirma uma nova realidade, mas internamente duvida, resiste ou se contradiz. O subconsciente responde ao que é mais consistente, não ao que é mais desejado. E é por isso que tantas pessoas se frustram com a lei da atração e com as técnicas de manifestação. Não porque não funcionam, mas porque estão sendo aplicadas de fora para dentro, enquanto o verdadeiro comando acontece de dentro para fora. E é exatamente nesse ponto que Neville revela o princípio que muda tudo. E aquilo que vem a seguir talvez seja a peça mais importante até agora. Mas antes, se esse conteúdo já começou a fazer sentido para você, se em algum nível você está percebendo que algo dentro de você está mudando, então faz uma coisa simples. Deixa o seu like nesse vídeo. Pode parecer um gesto pequeno, mas isso ajuda esse conteúdo a chegar em outras pessoas que também estão presas nesses mesmos ciclos. Sem entender aquilo que realmente está acontecendo por trás da manifestação da realidade, e se você quer ir até o final dessa transformação, não só entender, mas realmente começar a aplicar isso na sua vida de forma prática e consistente, então se inscreve no canal Transformamente e ativa as notificações. Porque essa minissérie foi pensada como uma sequência. Cada episódio desbloqueia uma parte do processo. E perder um deles é como tentar montar um quebra-cabeça incompleto. Aqui, você não está apenas assistindo vídeos. Você está sendo conduzido por um processo de transformação mental, passo a passo, ativando o poder da sua mente subconsciente e desenvolvendo uma nova consciência sobre quem você é e o que você pode se tornar. Agora vem o ponto onde tudo começa a se organizar de verdade dentro da sua mente. No episódio anterior, você percebeu que já está comandando a sua realidade o tempo todo, mesmo sem perceber. Mas aqui, Neville aprofunda ainda mais. Entrega algo que muda completamente a forma como você enxerga a manifestação da realidade. Ele afirma de forma direta e quase desconcertante que tudo que você determinar realizar dará certo. Mas existe uma condição implícita nisso que a maioria ignora. Não é determinar no nível das palavras, não é repetir frases ou tentar convencer a si mesmo. É elevar a sua consciência até o ponto onde aquilo que você deseja deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma sensação natural dentro de você. Porque enquanto algo ainda parece distante, difícil ou improvável, você continua sendo a mesma versão de si mesmo que ainda não vive aquilo. E o poder da mente subconsciente não responde ao que você quer se tornar no futuro. Ele responde ao que você já se sente sendo agora. E é por isso que Neville não fala sobre esforço. Ele não fala sobre tentar, lutar ou insistir. Ele fala sobre assumir internamente uma identidade, assumir uma nova forma de ser, até que isso se torne tão natural quanto respirar. Quando isso acontece, a manifestação da realidade deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma consequência. E talvez agora algo comece a fazer mais sentido dentro de você. Porque aquilo que você vive hoje não é um reflexo do que você deseja, mas sim do que você tem sido consciente de ser de forma constante. E isso não é um julgamento. É um convite para perceber que, neste exato momento, você já está atraindo exatamente aquilo que corresponde à sua identidade interna. É aqui que entra um dos conceitos mais profundos que Neville traz, e que quase ninguém realmente aplica:
A ideia bíblica de nascer de novo, não como algo simbólico distante, mas como um processo interno real. Nascer de novo significa abandonar completamente a antiga concepção de si mesmo. Significa deixar morrer a versão que você sustentou até agora, com suas limitações, medos e padrões repetitivos, para assumir conscientemente uma nova identidade. E isso começa com uma pergunta simples, mas extremamente poderosa. Quem você diz que é agora? Não quem você gostaria de se tornar no futuro, mas quem você sente que é, neste momento, quando ninguém está olhando, quando você não está tentando provar nada para ninguém, porque é essa autoconvicção silenciosa que molda tudo ao seu redor. É ela que direciona o funcionamento do subconsciente, que ativa a sua consciência criadora e que define o tipo de realidade que você experimenta. E quando você começa a entender isso de verdade, não apenas intelectualmente, mas emocionalmente, algo muda. A sua relação com a transformação mental se torna mais direta, mais profunda, mais real, porque você percebe que não está tentando criar algo novo fora, mas sim assumir algo novo dentro. E é exatamente isso que muda completamente a forma como você ora. Agora você começa a perceber que talvez tenha passado a vida inteira fazendo exatamente o contrário do que realmente funciona. Pedindo, implorando, esperando, como se a realidade estivesse fora de você. Como se existisse algo distante que precisasse ser convencido a te entregar aquilo que você deseja. E é aqui que a virada acontece, porque Neville quebra isso de forma direta e desconcertante. Orar não é pedir. Orar é assumir. Sente o impacto disso por um instante. Se orar não é pedir, então todas aquelas vezes em que você pediu por riqueza, por mudança, por uma nova vida, talvez tenham sido exatamente aquilo que manteve você no mesmo lugar. Porque no momento em que você pede, você confirma para o seu subconsciente que ainda não tem, e o subconsciente não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é consciente de ser. Esse é o ponto que muda tudo dentro da manifestação da realidade. Agora imagina alguém que deseja prosperidade, fala sobre riqueza e abundância, mas no fundo ainda se sente limitado, preocupado, preso à escassez. Essa pessoa pode repetir 1000 vezes que quer mudar de vida, pode usar várias técnicas de manifestação, pode até acreditar que está fazendo tudo certo, mas se o estado interno continua o mesmo, o resultado será sempre o mesmo, porque o subconsciente aceita como verdade aquilo que você sente de forma dominante. E é por isso que Neville traz um ensinamento bíblico profundo que parece simples à primeira vista, mas carrega um poder absurdo quando compreendido de verdade. Quando você orar, vá para dentro em segredo e feche a porta. Isso não é apenas uma orientação espiritual. Isso é um comando psicológico extremamente preciso. Fechar a porta significa se desligar completamente da realidade que seus sentidos mostram agora. Significa parar de olhar para as evidências externas e, por alguns momentos, entrar em um estado interno onde uma nova identidade pode ser assumida. Nesse espaço interno, evite pedir e tente se tornar. Você não deseja, você assume. Você não implora. Você declara silenciosamente, com sentimento, quem você é agora. E quando essa sensação começa a se tornar natural, algo começa a se reorganizar dentro de você. E por fora também, como se a própria realidade começasse a se alinhar com esse novo estado de consciência. E é exatamente nesse ponto que tudo começa a fazer sentido de uma forma diferente. Porque você deixa de buscar caminhos externos e começa a perceber que o verdadeiro caminho sempre esteve dentro de você. E quando você acessa isso, você entende o que Neville quis dizer quando revelou que existe apenas uma porta. E essa porta é a sua própria consciência. Agora tudo começa a se reorganizar dentro da sua mente de uma forma que talvez nunca tenha sido apresentada assim antes. Nada surge primeiro fora para depois entrar em você. O movimento é sempre o contrário. A consciência cria a realidade de dentro para fora, e não o inverso, como fomos condicionados a acreditar. É aqui que o princípio da concepção da Virgem começa a fazer sentido de forma quase reveladora. Neville utiliza a figura de Maria não como uma personagem literal,
mas como um símbolo da própria consciência. Uma consciência que permanece pura, aberta, fértil, pronta para receber uma nova ideia, um novo estado, uma nova identidade. O desejo nesse contexto não é apenas algo que você quer. Ele é uma semente viva que surge dentro de você, buscando expressão, buscando forma, buscando existência. Mas essa semente só ganha vida quando encontra um ambiente adequado. E esse ambiente é a sua própria consciência. Quando você se une ao desejo, quando você deixa de apenas querer e começa a sentir como se aquilo já fosse verdade, algo começa a se formar internamente. É como se você estivesse gerando uma nova versão de si mesmo, sem precisar de validação externa, sem precisar de provas imediatas. Sentir-se é o ato criador. E esse é um dos pontos mais ignorados dentro da cocriação da realidade. E é exatamente por isso que Neville orienta algo que parece simples, mas é extremamente estratégico. Não compartilhe seus desejos. Não porque exista algo místico nisso, mas porque o mundo externo tende a refletir dúvidas, medos e limitações que ainda existem dentro de você. Quando você expõe algo que ainda está em gestação, você permite que essas influências interfiram no seu estado interno. E nesse processo, aquilo que ainda estava sendo formado pode perder força, antes mesmo de se tornar natural dentro de você. Por isso, existe um momento de silêncio, um momento de recolhimento, um momento onde a manifestação da realidade acontece longe dos olhos externos, mas profundamente ativa dentro de você. E quanto mais você permanece nesse estado, mais natural aquilo se torna, até o ponto em que não parece mais algo que você está tentando, mas algo que você simplesmente é. E agora tudo isso precisa sair do campo da ideia e começar a entrar na sua experiência diária, porque é aqui que a transformação realmente acontece. Não é sobre entender, é sobre observar. Ao longo do seu dia, comece a perceber com mais atenção quem você está sendo consciente de ser em cada momento. Sem tentar mudar nada ainda, apenas observe seus pensamentos automáticos, suas reações, a forma como você se enxerga diante das situações, porque isso revela o estado que está ativo dentro de você. E esse estado é exatamente aquilo que está moldando a sua realidade neste momento. E então, quando a noite chegar, existe um momento extremamente poderoso que quase ninguém utiliza da forma correta. Antes de dormir, quando o corpo começa a relaxar e a mente desacelera, você entra em um estado onde o subconsciente se torna muito mais receptivo. E é exatamente aí que você começa a aplicar, de forma simples, mas profundamente eficaz. Feche os olhos, respire com calma, permita que o seu corpo solte qualquer tensão. E então, de forma natural e sem esforço, comece a repetir mentalmente, sentindo, não apenas dizendo, mas sentindo de verdade: eu sou o que eu sou consciente de ser. Não force imagens. Não tente controlar demais. Apenas permita que essa sensação se forme dentro de você, como se por alguns instantes você já fosse essa nova versão, esse novo estado, essa nova identidade. E continue repetindo. Quanto mais real isso se torna internamente, mais o seu subconsciente começa a aceitar isso como verdade. É assim que a reprogramação acontece. É assim que o poder da mente subconsciente começa a agir, alinhando sua percepção, suas decisões e, consequentemente, os resultados que começam a surgir na sua vida. É assim que a manifestação da realidade deixa de ser um conceito e passa a ser uma experiência. Mas existe algo que você precisa entender, porque isso pode acelerar tudo ou bloquear completamente esse processo. Um padrão interno que passa despercebido, mas que está ativo o tempo todo, e que mantém a maioria presa exatamente onde está, mesmo desejando riqueza e abundância, mesmo tentando aplicar a lei da atração, mesmo acreditando que está no caminho certo. E é exatamente isso que vamos revelar no próximo episódio. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, comenta aqui embaixo. Eu escolho quem eu sou. Esse simples ato começa a reforçar internamente a decisão que você está tomando agora. E se você ainda não assistiu o primeiro episódio, faça isso em seguida, porque aqui estamos em construção. Cada vídeo é uma peça. E quando você conecta tudo, algo muito maior acontece. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o próximo passo dessa jornada
pode ser exatamente aquilo que faltava para você destravar de vez. E esse foi o segundo capítulo da minissérie, Ao Seu Comando Revelado, assumindo o controle da criação, aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.